construção de pau a pique, também conhecida como taipa de mão, taipa de sopapo ou taipa de seve, é uma técnica construtiva antiga que consiste no entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo com vigas horizontais, geralmente de bambu, amarradas entre si por cipós, dando origem a um grande painel perfurado cujos vãos vão sendo preenchidos com o uso do barro misturado com água, o que depois de seco dá origem a paredes firmes e resistentes. No Brasil não existe consenso entre os historiadores sobre a real origem deste sistema construtivo. Entende-se que possa ter resultado da confluência entre técnicas portuguesas, indígenas e africanas. O uso de paredes feitas de pau a pique foi muito intenso na época da colonização do Brasil, principalmente no uso de paredes internas de residências da época. Contudo, por ser um estilo de construção de mais baixo custo e muitas vezes com materiais encontrados na própria natureza, é frequentemente associado apenas a residências rurais. A verdade é que se construíram casas rústicas bastante bonitas, como esta que se situa no bosque do Jequitibás, em Campinas. E também casas que ficaram na história do Brasil, como a casa do Sítio da Ressaca, construída em 1719 em São Paulo, que naturalmente foi alvo de vários restauros ao longo dos anos e que hoje faz parte do Centro Cultural do Jabaquara. Também a Casa do Grito, um imóvel construído inicialmente em pau a pique em 1884 e que hoje integra o acervo de casas históricas sob a responsabilidade do Departamento do Património Histórico de São Paulo, abrigando exposições diversas com temas relacionados à cidade. Mas a construção em pau a pique, ou taipa, não se restringiu a apenas edifícios de pequena e média dimensão. O Sobradão é um exemplo de um edifício enorme de 4 pisos, cujas dimensões foram consideradas exageradas para a época, visto ter sido construído em 1821. Não se sabe ao certo a finalidade da sua construção, mas este edifício ficou na história política de Minas Novas, pois ali funcionaram alguns serviços públicos. Também o Solar Major Novaes é outro grande edifício, este construído em adobe no piso inferior e pau a pique no superior. É um casarão do período colonial com uma longa história, fazendo parte do património histórico do Brasil, sendo hoje uma instituição cultural pública sediada em Cruzeiro, no estado de São Paulo. Este sistema de construção, o pau a pique, foi utilizado nas mais diversas tipologias construtivas, abrangendo também edificações de alto padrão como igrejas matrizes. A Igreja de Nossa Senhora do Ó, em Sabará, é uma edificação católica construída no início do século XVIII na cidade brasileira de Sabará, e as suas paredes internas foram construídas em pau a pique. Também a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões de Ouro Preto, edificada entre 1740 e 1772, foi em parte construída com recurso ao sistema construtivo de pau a pique. Para construir uma casa de pau a pique, o primeiro passo é construir a base de tijolos, sendo depois sobre ela montada a estrutura, geralmente de bambu, mas pode ser com outros materiais como varas de eucalipto ou outros, com ripas na vertical e na horizontal, fixadas com pregos sem cabeça ou amarradas entre si. Em seguida é preciso testar a argila escolhida, e para isso são feitas bolinhas de barro que ficam secando ao longo do dia. Se elas apresentarem pouca rachadura, é sinal de que o material escolhido é de boa qualidade para a construção da casa. Algumas regras para a construção de uma casa de pau a pique. 1. Construção do alicerce e da base. Utilizam-se pedras, tijolos ou blocos de concreto na fundação, que deve subir até 50 cm de altura, formando um murete acima do solo, o que irá evitar a decomposição do barro pela ação da umidade. 2. Estrutura. Utilizam-se bambus ou varas de eucalipto de 2 a 4 cm de diâmetro, com espaçamento de 15 cm entre elas. Inicialmente, uma fileira das peças verticais é fixada na base, seguindo-se depois as horizontais. Por fim, repete-se a inserção das varas verticais paralelamente às da primeira leva, formando uma espécie de sanduíche. 3. Fixação. Para unir as madeiras, usam-se pregos 15 por 18, preferencialmente sem cabeça e galvanizados, ou amarração com fibras naturais. 4. Preparação do barro. Testam-se amostras locais, umedecendo-as com água e formando pequenas bolas que devem secar naturalmente ao longo de um dia. Se aparecerem poucas rachaduras na massa, bom sinal. Isso indica a boa qualidade da matéria-prima. A mistura do barro com a água é feita com os pés
Já a sua aplicação na trama com as mãos de uma só vez. Tem havido alguma evolução nesta forma de construção. As madeiras deixaram de ser fixadas no solo pelo facto de apodrecerem rapidamente e as suas amarrações passaram a ser feitas com outros materiais, como fibra vegetal e arame galvanizado. Mais recentemente, no Chile, têm surgido construções utilizando uma variação desta técnica que é chamada de quincha metálica ou tecnobarro, onde a madeira da gaiola é substituída por malha de ferro preenchida com barro através de equipamento apropriado.